Olá! Começa agora o Tela 1 Especial Debate, o programa da Rede Teia de Jornalismo que busca trazer opiniões diferentes a respeito de temas atuais. Nosso assunto de hoje é a inclusão de alunos com problemas de comportamento nas escolas. Os problemas de comportamento mais comuns nas escolas e como os professores podem lidar com eles. A importância da inclusão dentro das instituições. Você tem dúvidas sobre as causas de comportamentos agressivos dos alunos? Uma psicóloga responde agora no Tela 1 Especial Debates. Para discutir esse assunto, temos dois convidados. Representando a ONG Ciranda, Central de Notícias dos Direitos da Infância e da Adolescência, está aqui presente no nosso estúdio o coordenador do projeto Luz Câmara Paz, Vinícius Galão. Obrigada, Vinícius. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Também está aqui presente o presidente do Sindicato dos Professores no Estado do Paraná, Sérgio Gonçalves Lima. O Simpropar representa professores de escolas particulares. Além disso, Sérgio também é professor de Biologia, presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação no Estado do Paraná e do Instituto Araucária, focado na formação educacional de jovens e adultos. Boa noite, Sérgio. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite e é um prazer poder contribuir. Aqui estamos com essa finalidade. Muito obrigada. Antes de iniciar o debate, vamos saber quais são os problemas de comportamento que mais afetam o dia a dia nas escolas. Existem nas escolas muitos problemas de violência com relação a crianças e adolescentes. Hoje em dia, principalmente os adolescentes que é a faixa etária que eu trabalho, eles vivem num mundo completamente diferente do que antigamente. Que os alunos antes iam para a escola e tinham respeito pela escola, pelo professor. Hoje eles vão para a escola diferente. Acho que a escola é obrigada a aguentar as atitudes deles, a própria violência entre eles e até mesmo com os professores. Então isso é muito complicado. Se o professor não está preparado psicologicamente, isso afeta muito, tem muitos até com depressão e tudo mais devido a esse tipo de acontecimento. Existem medidas para as escolas e para os professores no sentido de prevenir as violências nas instituições. É por isso que existe o projeto Não Violência. Violência na escola são as violências dos preconceitos, da humilhação, da discriminação, o famoso bullying, que agora está na moda, né, de se falar sobre isso. Quer dizer, é um aluno considerado mais forte, intimidando um aluno considerado mais fraco. Essas são as violências do dia a dia da escola. E o educador, muitas vezes, se vê diante dessas situações de violência e não sabe como agir. Então, por exemplo, ele está lá dando a aula de matemática dele e um aluno xinga o outro de gay, sei lá, e chama de algum nome pejorativo e fala alguma coisa que desagrada o outro aluno. E esse outro aluno revida com outro xingamento e começa ali uma briga, uma discussão, que pode até gerar uma briga física, muitas vezes não gera, mas pode gerar uma briga física, enfim. Como o educador pode agir diante dessa situação, né? A gente propõe que o educador seja o primeiro a parar a aula e falar sobre que aquela situação não é tolerada naquela escola. O projeto Não Violência desenvolve palestras com professores, alunos e pais, sempre disseminando a cultura de paz. Gostaria de começar o debate fazendo uma pergunta para o senhor, Sérgio. O senhor concorda com a sugestão que foi apresentada no VT de que o professor deve ser o primeiro a tomar alguma atitude quando acontece algum caso de violência dentro da sala de aula? Indiscutivelmente. Cabe ao professor o chamado comando da sala de aula, né, a ordenação sobre o comportamento dos alunos. Sim. E, Vinícius, no seu projeto, você trabalha com crianças e jovens, né? Aconteceu algum tipo de situação que você teve que você não sabia como agir, que você teve que pensar muito, tomar uma decisão rápida para contornar a situação? Aconteceu, sim. Durante as oficinas, no final das oficinas, a gente disponibiliza lanche para os adolescentes. E um dos adolescentes que estava participando pela primeira vez do projeto, ele pegou uma das garrafas, acho que era um Toddy, alguma coisa assim, uma caixinha, e começou a beber no bico. Daí eu avisei a ele que ele teria que dividir esse lanche com mais outras 15 crianças e adolescentes. E ele, não sei o que passou na cabeça dele, ele foi até a janela da sala de aula e começou a despejar a caixa de leite do lado de fora. Na hora, o impulso que vem é você agir com mais severidade, né?
A minha postura, ela foi uma postura emergencial. Talvez não tenha sido a ideal, né? Nesse caso de mediar um conflito. O que eu propus no momento foi que ele dividisse pelo menos aquela caixa de leite com as pessoas que ele quisesse, né? Que eram alunos do lado de fora. Ele estava passando o lanche para o lado de fora e quando eu disse que ele teria que dividir ali dentro, ele não aceitou e começou a jogar ali. Então, é uma situação assim que acontece mais em sala de aula, justamente por conta desse sistema de educação, etc. Quando em projetos sociais, etc., talvez os alunos eles venham com uma outra postura. São raros esses momentos durante as oficinas, mas quando acontece, a gente tenta primeiro conversar, tentar achar uma solução que seja mais favorável ao aluno do que ao professor, ao orientador. Entendi. O senhor Sérgio, o Vinícius ali falou que existe, por serem projetos sociais, existe uma postura diferente dos alunos. O senhor acredita que na escola particular existe uma postura diferente por parte dos alunos ou é semelhante? Não, indiscutivelmente na escola particular existe sim uma distinção, até porque normalmente o quadro social, né, dos alunos, né, o envolvimento deles dentro do contexto social, é diferente do aluno que estuda na escola pública, né? Nós sabemos que o ensino público tem uma demanda de alunos carentes, coisa que normalmente não acontece na escola particular. Então, o contexto socioeconômico do aluno da escola particular leva muito mais a um comportamento de educação mais amena, do que acontece, lamentavelmente, no ensino público. O senhor saberia exemplificar, assim, como o Vinícius colocou, que existe relacionado a... exemplificar o que os alunos da escola particular fazem quando acontece algum tipo de conflito? Quando acontece uma situação dessa em escola particular, o professor, ao chamar a atenção do aluno, tem quase sempre a resposta da direção da escola, né? E sendo uma escola confessional principalmente, há todo um contexto social de educação, de formação, né, religiosa, nas diferentes correntes. Isso influencia, sem dúvida nenhuma, o comportamento dos alunos. Quando isso acontece na escola pública, já há essa carência. E o aluno está muito mais envolvido com o contexto social, às vezes agressivo no meio externo na escola, e o professor, infelizmente, não tem o apoio necessário das direções, porque as próprias direções das escolas públicas, né, também não têm esse apoio do governo do Estado, dos vários governos, né? E com isso a educação pública cada vez tem um decréscimo na sua qualidade. E eu gostaria, com esse assunto, né, Vinícius, você acha que existe uma pouca presença da família ali? O senhor Sérgio falou sobre contextos religiosos, familiares, na situação assim que você enfrenta no dia a dia. Você acha que existe uma falta desse suporte, vamos dizer assim, desse apoio, né? Os projetos da Ciranda, eles acontecem na região metropolitana de Curitiba e se eu não me engano, em 3 bairros aqui de Curitiba e também no litoral. Então, são todas escolas públicas, né? Eu acho que isso não é uma regra, mas eu acredito que em grande maioria existe sim uma ausência da participação dos pais. Até porque essa questão dos alunos que participam dos projetos dizerem aos pais o que eles vão fazer à tarde nas escolas, praticamente não acontece. Então, no momento das inscrições do projeto, de todos os projetos, a gente tenta fazer com que a escola avise a família. Mas é uma questão assim, avisou, pronto, esqueceu. Ele está ali, está fazendo alguma coisa, está desenvolvendo alguma atividade, eu nem sei o que é. Dificilmente eles participam ativamente, embora haja atividades específicas para os pais, porque esse respaldo da família, ele aumenta muito o nível do projeto, porque assim, acontece muito de a gente tem sempre um horário fixo de oficinas, né? Como seriam as aulas no período da manhã, também tem os seus horários fixos. Quando há um comprometimento da família, eles vão regularmente. Agora, se a família não reconhece o projeto, assim como por muitas vezes não reconhece a própria educação formal, eles acabam tendo que cuidar dos irmãos, tendo que ir à feira, fazer qualquer outra atividade.
que não seja ali com o intuito da educação. A gente sempre se coloca numa posição de colaborar, mas assim, sempre que acontece algum tipo de problema no projeto, eu acredito que isso deveria acontecer com a educação formal, a gente não se colocar como o primeiro agente a resolver a situação. Como o professor ali falou, a gente, por mais que haja um déficit da educação pública, a gente tem que acionar a direção, a equipe pedagógica, de repente o conselho tutelar, etc. Entendi. E no próximo bloco a gente continua o debate sobre problemas de comportamento nas escolas e com uma questão: qual a importância da inclusão? O Tela 1 debate volta já.